Muito bom dia! Que bom começar amanhã com um devocional tão inspirado assim na palavra de Deus, né? Que Deus abençoe sua manhã e bem-vindos ao Manhã IPP. Hoje vamos falar sobre oração de súplica. No mês de março todos estamos falando sobre oração. Oração de adoração, de gratidão, de arrependimento, de súplica, de intercessão, vários tipos de oração. E a gente vai refletir sobre isso, lembrando que o mês de março é comemorado o Dia Mundial da Oração. A cada ano, na primeira sexta-feira do mês, mais de 170 países comemoram o Dia Mundial da Oração. E sabe como isso começou? Eles começou no século XIX, em 1887, através de um grupo de mulheres cristãs. Olha isso, ontem comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né? Nos Estados Unidos e Canadá, reunindo cristãs de diferentes raças, culturas, tradições religiosas do mundo inteiro para que orassem e em conjunto, né, e compartilhassem suas dores, suas tristezas, suas esperanças, seus temores. E aí que começou, né, após a Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918, com uma consequência, né, que o mundo sofria dos mesmos problemas, as mulheres se reuniam, muitas associações femininas, para comemorar um dia especial em que todas pudessem orar, né, por aqueles que necessitavam. E nascia assim na década de 20 o, o Comitê do Dia Mundial da Oração. E vou te falar que a gente nem sabia disso quando em fevereiro a gente programou todo o mês de março de oração. Deus é bom, né? A gente fala que aqui é o Espírito Santo que dirige. Quero dar bom dia para você que está em casa e saber de onde você está falando. Me fala de onde você está falando. E daqui a pouco a gente vai falar, tem uma entrevista muito boa aqui com o pastor Léo Campanha, e a gente vai falar sobre oração de súplica. Como não confundir oração de súplica com pedir aquilo que é errado? Tem muitas dúvidas aí em meio à oração, né? Será que às vezes eu estou pedindo errado, de uma forma que não agrada a Deus? Todas essas questões você pode perguntar aqui, que Léo Campanha vai responder depois. E antes, eu quero saber o que as pessoas estão pensando sobre oração. A gente quer saber, né? Nós caminhamos pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando sobre oração. Vamos ver o que as pessoas responderam? Não, na verdade, o correto eu tenho que pedir a Deus para que transforme o coração do irmão, para que ele não cause mal ao outro e não desejar ele ao mal. Deus tem que transformar o coração, tem que criar como se fosse uma metanoia no irmão para que ele mude e Cristo viva nele. E então, no meu ponto de vista, assim, no meu entendimento, acho que nós devemos orar para que Deus abranda a sua ira sobre o povo, né? Mas na questão do ímpio, o ímpio ele é ímpio. Se ele não é escolhido, então no meu ponto de vista, não devemos orar nunca para que isso aconteça. Mas devemos orar para que Deus possa proteger o povo e abençoar o povo, né? Eu acho que isso não cabe, né? Acho que se somos cristãos e se Deus é um Deus de amor e misericórdia, acho que a gente tem que sempre orar para que Ele tenha misericórdia, né? Sobre, inclusive os ímpios, né? É o que eu acredito. Olha aí que bênção, né? Como é gostoso ouvir as pessoas comentando e saber que Deus nos dá esse discernimento, esse entendimento do que é oração, né? Muito bom, quero agradecer as pessoas que sempre respondem, estão dispostas a responder ali, que a gente aborda na correria ali do corredor, né? Obrigada e muito bom ouvir o que cada um tem para falar em relação à oração. E eu quero ler um versículo que é uma súplica, né? De Davi, que ele fala: Deus, ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Que ousadia, né? Pedir. A gente pode pensar que é ousadia ou não, sei lá. Pastor Leonardo vai responder isso tudo logo. Mas a gente pode pensar que é ousadia pedir para Deus, ouve e responde a minha oração, né? Como que eu posso falar para Deus, responde a minha oração? É muita coragem, ousadia, mas isso muitas vezes é para quem tem intimidade com Deus. E a oração leva a isso, leva a intimidade com Deus. Por isso que nós estamos aqui todo mês de março falando sobre ação, para que eu e para que você tenhamos muita intimidade com Deus. Esse é o nosso grande objetivo. Lembra de falar lembra de escrever aqui nos comentários de onde você está falando, que eu quero saber. E quero ver aqui, Rio de Janeiro, Campo Grande, a Lena, a Wanda acompanhando o mês e nos dias que não posso, maratona no playlist da IPP-TV. A Wanda é demais, gente, aí sim. A Maria Amália também, a Paz de Cristo. Estou falando de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro em peso, aí coisa linda.
Delva, bom dia com alegria, Lídia. Cheio de alegria e contentamento, Delva. Graças a Deus, abençoada do Senhor. A Wanda, bom dia, Lídia, graça e paz. Está muito bom o tema de março, amando e sendo edificada. Que Deus os abençoe. Muito bom. A Alcione Melo também. A Maria Amália, a Lena. Que bênção, gente. Vão mandando aí, que agora a gente vai conversar com o pastor Léo Campanha. Bom dia, Léo. Bom dia, Lídia. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, né? Já fazia um tempinho que eu não aparecia no Manhã IPP. Pois é, menino. Tava Acho que o sumido. pessoal estava reclamando aí, tiraram. É, eu fui lá reclamar porque você só anda nos outros programas, tudo bem. Ô, Léo, que bênção poder falar de oração, né? A oração é parte essencial da vida cristã, né? Não existe vida cristã sem oração, né? Uma vida cristã plena, né? Como a gente conversou lá no domingo, né? Uma vida cristã abundante, com contentamento, ela não É, existe apartada da oração. é verdade. Você falou do contentamento. Domingo o Léo deu uma IBD que eu fui lá assistir também, de um livro que eu até indiquei aqui, que eu tô lendo sobre contentamento. Que bênção, né? Tem tudo a ver também, né, Léo? Tem. Tá bastante relacionado, né? Porque quanto mais a gente ora, né? Aqui não é necessariamente a ideia de quantidade de tempo que a gente passa, Sim, mas quanto mais a gente vai se envolvendo com a pessoa de Deus, né? Em oração, na leitura bíblica, mais a gente vai sendo conformado à imagem de Cristo, mais a gente vai desejando as coisas corretas, mais a gente vai ficando mais contente, né? Faz é. parte do crescimento, né, cristão. Eu até postei uma frase hoje de manhã que fala que a gente anseia malignamente por coisas que a gente e murmurando assim, reclamando, às vezes por coisas que a gente tem ou por coisas que a gente não tem também, né? É uma forma de descontentamento. Às vezes pensar, já vamos voltar para o assunto, gente. Às vezes pensar de uma coisa que eu não tenho ou que eu tenho e não andar contente com a situação que está exatamente hoje a minha vida é uma forma de descontentamento que Deus não gosta, né? Exato, né? Porque se eu estou descontente por algo que eu não tenho, indiretamente estou dizendo para Deus que Ele não sabe o que Ele fez com a minha vida, que Ele deveria ter feito de outra forma. É, E eu deposito, então, a minha satisfação em algo que eu não tenho, não em Deus, é. né? Pode parecer muito teórico, mas quando você vê isso na prática, é muito real. É verdade. Mas vamos falar, Vamos outro voltar, programa a vamos gente fala voltar. de contentamento. Vamos voltar para oração. E, Léo, oração de súplica. Queria que você falasse o que é uma oração de súplica. Tá, oração de súplica, né? É possível vê-la presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? A gente tem alguns salmos e tem até outros livros que mostram essas orações de súplica. E a oração de súplica, ela tem um elemento que é necessário para que ela aconteça. Ela tem uma ideia ela está associada a uma emoção, a uma necessidade de urgência em algo, né? Então, quando a gente pega o estudo das palavras traduzidas por súplica, tanto no Antigo quanto no Novo, é a ideia de um pedido, porque existe uma necessidade que é urgente que ela seja atendida. Então, isso dá aquela noção, não vou falar de desespero, mas aquela sensação de urgência quando eu clamo a Deus por isso. Então, é aquela oração que vem do coração mesmo, né? O pastor Arival gosta de comentar isso, que nós presbiterianos, aqui a crítica a nós, né? Muitas vezes nós fazemos lindas orações. Orações que, se você fizer uma análise teológica, elas estão perfeitas. Só tem um problema. O nosso coração não estava nela, né? Então a gente ora muitas vezes de uma maneira mecânica e a gente esquece de colocar as nossas emoções na nossa oração, né? Às vezes os presbiterianos têm um preconceito com emoção, mas a emoção é parte essencial do ser humano, né? A Bíblia mostra que do nosso coração procedem tanto os pensamentos quanto as nossas emoções e os nossos desejos. Então, quando eu oro de todo o meu coração, as minhas emoções estão envolvidas. Então, a oração de súplica é uma oração que visa a colocar diante de Deus uma necessidade urgente e, com isso, eu acabo me envolvendo emocionalmente. E aí eu quero trazer aqui Salmo 55, eu creio que ele ilustra bem essa circunstância, né? Davi, ele é um salmo didático de Davi, né? E ele falando então dos seus inimigos e ele orando a Deus, né? Salmo 55, a partir do verso 1, eu vou ler alguns versos só. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado.
por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então a gente vê, Coisa da alma, né? então a gente vê Davi passando por um momento terrível de opressão, o inimigo cercando. Nós vemos que essas emoções chegam ao coração de Davi, mas Davi faz uma conexão muito clara aqui, a gente vai falar depois desse texto mais para frente, com o texto de Filipenses 4 e com o texto de primeira carta de Pedro, capítulo 5, que é quando esse tipo de sentimento tenta tomar conta do meu coração. Qual é o recurso que, como cristão, eu tenho? A oração. E aqui, no caso, uma oração de súplica, porque ele não quer que o coração dele fique atemorizado, que ele não quer que o coração dele seja tomado por esse temor e tremor do inimigo. A gente tem que ter temor e tremor de Deus, não do nosso inimigo. Então, uma oração de súplica, você vê que parece que está vendo Davi pegando a alma dele e colocando em Deus. Né? Então, essa que é a ideia da oração de súplica, uma oração que transmite uma urgência, uma necessidade. Né? A gente vê que Davi claramente está lutando aqui contra o pecado do medo, e você vê a urgência que ele coloca. Ele fala assim, Deus, não se esconda do que eu estou te falando. É aquela ideia de que você está clamando mesmo, você está falando assim, Deus, não se esconda, eu estou falando contigo, atende esse meu pedido. Né? A gente vê que ele não pede nada ilícito aqui, né? Pois é, isso que eu achei, nesse ponto que eu ia tocar, Léo, porque é o seguinte, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós somos idólatras, somos egoístas. E assim, gente, não se assustem, tá? Que a gente já fez programa sobre egoísmo aí, eu saí consciente de que somos egoístas, né? Mas quando a gente começa a entender o coração, a gente identifica essas coisas no nosso coração e essas coisas que nos causam as coisas ruins da vida, né? Enfim, mas a gente quer as nossas vontades. Como é uma linha muito tênue, né, Léo? De saber, de não errar aí na súplica, né? Sei lá, vamos supor, eu quero muito uma coisa e está ali prestes a acontecer uma vaga de emprego, um relacionamento, sei lá, que está em crise ou está começando, e um carro, sei lá, alguma coisa, e você... É muito tênue a linha para confundir isso. O que é preciso fazer para não confundir, para poder fazer uma súplica descansada, igual o Davi fez? Tá, eu creio que existem alguns passos que a gente pode seguir, mas eu entendo que em alguns momentos nós confundiremos. Pois é. Porque existem coisas que podem ser de fato legítimas, e ainda assim não é o momento que elas aconteçam na minha vida. Uhum. Tá? Mas, em primeiro lugar, eu gosto muito da oração de Jesus no Getsemane. Né? Então ele está lá orando, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Gente, para Jesus falar isso. Né? Então, ele fala isso porque ele sabia o que aconteceria. Né? A diferença nossa para Cristo é que a gente se angustia, a gente fica ansioso por aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer. Jesus Cristo sabia exatamente o que aconteceria. Ele levaria sobre si o peso do pecado dos eleitos, e isso causaria um ruído na relação perfeita que ele tinha com o Pai. Porque na cruz ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Cristo sabia que ele passaria algo que ele nunca havia experimentado. E por isso, então, ele clama. Ele sabia. Essa é a grande diferença dele para nós. Bonito isso que você falou. Ele saberia que teria um ruído na comunicação dele com o Pai. Teria alguma coisa ali que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender, mas teve algo ali naquele momento, porque ele levou o peso do pecado sobre ele. Ele pagou pelo nosso pecado. E Deus não se relaciona com o pecado. Não. Né? Então, existe algo ali fora da nossa compreensão. E aí Cristo vai falar, ainda na sequência, na oração dele com o Pai, ele fala, mas que seja feita a sua vontade. Então, eu creio que um primeiro princípio nós podemos pedir o que nós queremos. Veja, Cristo sabia, Cristo estava no que a gente chama lá do acordo intratrinitariano, é o pacto da redenção antes da existência das coisas, lá na eternidade. Cristo estava lá, junto com o Pai e com o Espírito, definindo o plano todo da redenção. Ele sabia o que ele tinha que passar. Certo? E ele fala assim, se possível, afasta. Ele sabia que não era possível. Tá. Mas ele coloca a angústia dele diante de Deus. E a angústia dele não é pecaminosa porque ele sabia o que ele ia passar. Tá? Essa é a grande diferença da nossa angústia. A gente não sabe o que vai acontecer, ele sabia. Né? Uma grande diferença da angústia nossa para aquilo que Cristo
sentiu, né? E então nós podemos colocar os nossos pedidos diante de Deus. Obviamente, né, a gente não pode colocar coisas ilegítimas biblicamente falando. Então, por exemplo, não adianta eu pedir para Deus para eu ter sucesso se eu quiser abrir uma boca de fumo para traficar. Por quê? Porque é ilegal, a gente sabe todas as consequências. Não adianta eu pedir isso a Deus. Agora, é legítimo, se eu sou solteiro, pedir para Deus que apareça uma pessoa com a qual eu vá me casar? É legítimo. Então a gente pode pedir. Sim. Né? A gente deve pedir. E aí, que seja feita a sua vontade. Né? E isso a gente pode entrar depois na discussão do tempo que isso demora a ser respondido ou não. Mas, Verdade. então, o Essa primeiro é uma boa crivo questão. é nós podemos apresentar aquilo que está no nosso coração, nós temos que colocar a Deus, eu quero, né? E sempre será a vontade de Deus que prevalecerá, mas Sim. que eu busque, que eu encontre nessa resposta consolo, alegria, contentamento, e que a gente peça coisas que sejam lícitas biblicamente falando. E para isso precisa conhecer também. Isso, então não necessariamente, por exemplo, pedir um emprego não é algo ilícito, é lícito, mas dependendo da motivação pode estar errado, aí a resposta vem certa. Né? Então, são coisas que a gente tem que ir colocando. Né? Mas eu creio que a oração de Cristo nos dá um bom parâmetro de um clamor, de uma súplica, né? Porque movido pelo coração, uma bastante emoção envolvida. Né? O texto diz ali, né? E ele coloca que a vontade de Deus fosse feita, ele sabia o que ele passaria, mas eu creio que são parâmetros, padrões que a gente pode seguir. Né? E sobre pedir também, acho interessante, ontem eu estava vendo um vídeo do Weber Campos Júnior, uma pregação dele, Esse é mestre. que ele falou sobre aquela questão que as pessoas muitas vezes falam assim, e isso tomou uma proporção gigante. Não tenho nada para pedir, eu só quero agradecer. E ele falou, tá errado. Com ousadia, eu tomo as palavras dele com essa ousadia, porque foi Heber Campos que falou, né? Mas ele falou, porque Jesus, mesmo na oração do Pai Nosso, ensinou para pedir 6 coisas. Seja feita a tua vontade, dá-nos o pão de cada dia, né? 6 pedidos ali Jesus fez. Então a gente pode pedir quando a motivação estiver correta, né, Leão? Exatamente. Eu gosto muito do Heber, né? Foi meu professor no seminário. É demais. Eu tenho um carinho especial por ele. E eu gosto de algumas sacadas que ele tem, né? Essa é uma delas. Tem outra que ele fala nisso, é assim, a ideia de quando a pessoa... eu louvo a Deus por quem ele é. A pessoa passa uma ideia de espiritual, né? Uhum. Ele fala, tudo bem, mas a Bíblia fala que a gente tem que louvar por aquilo que ele faz também. Olha. Porque às vezes a pessoa assim, não, eu sou muito crente, não é o que ele faz, é o que ele é. Não, porque ele faz também, a Bíblia fala, né? E a mesma Os coisa, feitos, né? eu tenho que pedir também, né? Mas que normalmente é mais fácil a gente esquecer de agradecer. A gente tem a tendência a pedir mais e agradecer menos. Que aí vem né? o contentamento, né? Que vem a ideia Tudo do... tá ligado. Exato, Oh, meu exato. Deus, fala de contentamento. Eu acho que se a gente buscasse mais entender o que é o contentamento, eu tô nisso, vocês estão vendo, quem está acompanhando aí, todo dia eu falo de contentamento, mas a gente seria muito mais feliz, muito mais em paz e desfrutaria mais de Deus. Eu acho que ele dá mais pra gente quando a gente anda contente. Não moeda de troca, gente, pelo amor de Deus, não confunda. Mas a sugestão é que assistam a aula sobre o descontentamento. Boa! Saiu, acho que ontem, Tá na playlist? tá lá no canal do YouTube, né? EBD. Da igreja de Pinheiros. Está logo lá no comecinho, né? Saiu ontem. E aí, na conclusão da aula, vai entrar nesse ponto, né? A ideia de quando eu me contento em Deus, de que maneira Ele me dá as coisas, né? Olha, mas é uma promessa também. Alegra-te no Senhor e Ele satisfará as vontades do seu coração. Os desejos do seu coração, exatamente. Nossa, que bênção, Léo. E vem cá, agora sobre a oração de súplica, qual que é o papel de clamar a Deus, Léo? A gente até pincelou isso aí, mas diante da soberania de Deus, Tá. sabe? Deus tão grande, às vezes, não é muito... Eu gosto de responder esse tipo de pergunta, porque as pessoas muitas vezes confundem a soberania divina com irresponsabilidade humana. Olha, A Bíblia diz, né, e aí eu sempre parto do pressuposto, a Bíblia é inerrante, ela é inspirada, é a revelação do próprio Deus. E quando ela fala, mesmo que eu não entenda, é verdade. boa, Tá? eu também penso assim. Então, assim, a Bíblia diz que Deus é soberano. E a Bíblia diz que o homem é responsável. Então, eu não tenho que tentar desvincular essas duas coisas. Tá? Então, primeira coisa, Deus é soberano? É. E, ao mesmo tempo, o homem é responsável. Como isso funciona? Não sei. Eu sei que é. Primeiro ponto, né? Então, qual o papel da oração diante da soberania de Deus?
a oração não muda a vontade de Deus. Tá? Então, tem pessoas que acham que isso é possível. É impossível, porque se Deus mudasse de ideia dessa maneira a partir de uma oração, né, ele seria um Deus mutável. Não, Né? e o mundo, imagina ele atendendo a vontade de todo mundo. Exato. Ele seria um Deus mutável e ele colocaria um peso, um valor na minha fé e na maneira como eu clamo. Né? Então, seria um mérito na obtenção, seria uma confusão toda. Né? A gente Então, esse é o nem primeiro... suportaria para começar. Isso é a primeira coisa. A outra coisa importante é que Deus não fala para orar. Fala. Então, por que a implicância com a soberania? Não é? Boa. Então, se ele fala, a gente obedece. Né? Eu gosto muito dessa ideia de obediência. Né? Ele falou, a gente obedece. Ele falou para a gente suplicar, a gente tem que suplicar. Né? A gente vai falar de um texto que deixa muito claro essa ideia de súplica. Né? Então, se fala para suplicar, eu tenho que suplicar e pronto. Né? Então, e aí, trabalhando esses textos, essa ideia, né? O John Piper vai falar que Deus, na sua soberania, escolheu a oração como maneira de que algumas coisas aconteçam. Então, tem uma coisa bastante interessante que ele usa o exemplo, que é o seguinte, ó, você tem o martelo e o prego. O prego tem que estar dentro da madeira, certo? E a maneira com que isso acontece é através do uso do martelo. Então, qual que é a metáfora que ele está usando? Qual é a analogia que ele está usando? Algumas coisas têm que acontecer porque Deus definiu que elas vão acontecer. E a maneira para elas acontecerem é através da oração. Então, por Deus ser soberano e Ele definir os meios, a oração está definida como um meio para que a vontade soberana de Deus aconteça. Por isso eu tenho que orar. E, inclusive, porque é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Veja, é Deus quem nos moverá, né, através da ação do Espírito que habita em nós, a uma vida de oração. Então, é a maneira pela qual Deus escolheu com que algumas coisas aconteçam. E aí, por que eu falo que Deus manda a gente orar? E por que eu falo que Deus nos instrui a fazer orações de súplica? E aí eu vou pedir auxílio à Sagrada Escritura, né? Em Filipenses, capítulo 4, texto inspirado por Deus, através da vida do apóstolo Paulo, verso 6, né? Eu vou ler só o 6, eu gosto muito do verso 7, enfim, mas o verso 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, isso aqui é tema que a gente pode falar outro programa. Boa. Ansiedade. Fechou. Né? Ansiedade. Nossa. Não, aqui, ó, ele fala Eu e o Léo aqui, falando de ansiedade. ele fala aqui, ó, não andeis Eu falo ansiosos pastor Arival. de coisa alguma. Coisa alguma é nada. Então, não existe nada que justifique a ansiedade. Nada. Isso é bíblico. Nada. Pecado, não pode falar. Mas tudo bem, mas vamos lá. Aí ele vai falar assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Explica esse com ações de graça. Explica tudo. Então vamos lá, ó. Exegese do texto. Então vamos lá. A ideia importante aqui é o seguinte. Aí eu tenho que fazer uma contextualização rápida. Paulo estava preso, né? Estava lá preso em Roma. Ele já tinha sofrido várias coisas na sua vida, como naufrágios, açoites, tentativa de homicídio. Ele já tinha sofrido linchamento. Paulo já tinha sofrido bastante por conta do nome de Cristo. E agora ele estava preso, cerceado do seu direito de ir e vir. E a igreja em Filipos manda uma oferta para Paulo. Então Paulo escreve essa carta agradecendo a oferta e pastoreando a igreja. A igreja em Filipos estava com o seu mentor espiritual, o seu pastor, preso. Né? Aquele que havia plantado a igreja ali preso. Isso já é um motivo de sofrimento. Além disso, a igreja estava sofrendo perseguição dos de fora, dos ímpios. Tá? Perseguição. Dentro da igreja, tinha judaizante. Tinha gente ensinando heresia dentro da igreja. Então, existia problema de fora para dentro, de dentro para dentro. Tinha duas irmãs, Evode e Sintique, duas irmãs na fé. Eu brinco que eram duas irmãs da SAF, que estavam brigadas. E brigadas de tal maneira, porque elas trabalhavam na igreja. A SAF trabalha na igreja, né? Boa. E acontece também, né? Sim. E aí vai falar assim, olha, essas duas irmãs estavam brigadas de tal maneira que elas não tinham voltado a se relacionar. Eita. Tanto é que Paulo escreve para elas voltarem e se resolverem. É o começo do capítulo 4. E aí Paulo está falando para uma igreja que sofre com o seu pastor preso,
uma igreja que sofre perseguição externa, problema interno, divisão, ele está falando, não andeis ansiosos de coisa alguma. Se a gente olha para essa realidade, existe motivo suficiente dentro da perspectiva humana para que eles andassem ansiosos. Sim. Paulo está falando, isso não é desculpa. As circunstâncias não podem definir a nossa ansiedade. Nossa. É isso que Paulo está falando. E ele vai falar qual é o melhor ansiolítico que existe. Qual é o melhor tarja preta, entre aspas, que existe? É a oração. Não é remédio. Paulo fala que a solução para não andarmos ansiosos é colocar tudo diante de Deus. Então ele vai falar assim, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, todos os seus pedidos, com orações e com súplicas. Derrame o seu coração diante de Deus. Coloque diante de Deus tudo aquilo que tenta afetar o seu coração. Aquilo que busca tirar o seu contentamento, aquilo que busca tirar a sua paz. Tudo isso, coloque diante de Deus. E ele vai falar pelas orações, pelas súplicas, que é essa ideia de derramar o coração, de colocar suas emoções, um clamor urgente, que tem uma necessidade que precisa ser atendida. Então, as emoções aqui estão envolvidas. E ele fala assim, com ações de graças. Eu falei, está fora de contexto. Não é? Peraí, está fora de contexto. Não. Paulo está lembrando que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Né? Aquilo que eu falei na aula de domingo, nós merecíamos o inferno. A gente está caminhando já para a eternidade com Deus, a gente já não está indo para o inferno. Só isso já é motivo suficiente para a gente não reclamar de nada na vida. É verdade. Certo? Que é a salvação eterna. Nem desejar o que não tem. Exato, salvação eterna. Sim, né? Isso já é um motivo para eu não ter do que reclamar. Ele fala assim, então, todas as nossas orações, elas precisam ser acompanhadas de gratidão. Porque Deus nos salvou, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos protege, porque Ele está conformando em nós a imagem de Cristo através dessas circunstâncias todas. Isso. Né? Por isso que Romanos 8 fala, todas as coisas cooperam. Aí no 29 vai falar que esse cooperar para o bem é conformar a imagem de Cristo. Então, as circunstâncias da vida, Deus está as usando para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Beleza? Então, por isso, a ideia de ações de graça. Porque nós, como seres humanos, tendemos à ingratidão. Sim. Então, nós precisamos ser lembrados, é isso que Paulo faz, sobre a necessidade de agradecermos por aquilo que nós temos. Por isso que ações de graça parece estranho, porque senão, se a gente só pede, se a gente só clama, parece que a gente não tem nada de bom acontecendo na nossa vida. Sim. E ele fala assim, não, com ações de graças, né? E aí Pedro, né, vai fazer eco a essa fala de Paulo, quando ele diz aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Paulo está escrevendo aqui, Pedro está escrevendo aqui para a igreja perseguida fisicamente, que tinha perdido suas posses, aberto mão das suas posses, fugido para não perder a sua vida. Eles estavam na diáspora, eles estavam espalhados para não perder a sua vida, deixaram posses, parentes, família. E ele fala assim, ele tem cuidado de vós. Então essa é a ideia da oração de súplica, é essa ideia do porquê nós oramos para um Deus soberano, porque ele nos ordena, Paulo deixa claro que é uma ordenança, orem, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, né? As vossas petições pelas orações e pela súplica, né? É ordenança. Então, se Deus manda, a gente faz. Né? Eu tenho brincado aqui com o pessoal que entre a minha lógica e a verdade bíblica, eu fico com a verdade bíblica. Lógico. Então, Deus é soberano, então não preciso orar. Não, preciso orar porque Ele mandou. É o princípio bíblico. Né? Então, Deus, na sua soberania, escolheu a oração para que algumas coisas aconteçam. E por isso a gente tem que orar. Que coisa mais linda aí, ser transformado à imagem de Cristo. Eu fico pensando assim, quando a gente chegar lá, o encontro dele, e ver que todas essas coisas que ele usou para nos transformar à imagem de Cristo, a gente vai pensar assim, poxa, deveria ter sido mais transformada, né? Mas ele faz tudo na medida certa. Mas a gente deveria ter valorizado mais. Quero corrigir também o que eu falei rapidinho, de desejar o que não tem. Isso eu quis dizer da maneira errada, tá? Porque a gente pode desejar coisas que a gente não tem da maneira certa. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? O que provavelmente a gente tem que ansiar é para que essa imagem seja conformada mais rápido. Né? Esse tem que ser um desejo do nosso coração. Porque essa conformação completa vai acontecer quando? Quando ele voltar. Quando ele voltar.
Quando a gente morrer, já melhora bastante, Já. né? Ou quando ele voltar, porque aí a obra vai ser completa, É. né? Então, aí diante dele, a gente já vai estar conformado à imagem do Filho. Meu Deus do céu. Tem como assim? Depois a gente fala disso, Léo. Meu Deus do céu. Ô, Léo, deixa eu dar um recado aqui que tem mais perguntas Tá interessantes bom. rapidinho. Só um recado para quem está em casa, rapidinho. Olha só, você que está em casa que ama decoração, você já sabe o que eu vou falar, né? Quali Vinil, é claro. Você que está à procura de uma tinta de qualidade, se você está pensando em dar um novo visual para sua casa, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis para sua lista. É verdade. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, já pensou daquela repaginada? E da sua igreja, gente. Enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um novo toque, a Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. E além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil estão em todos os lugares e os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Chega naquela loja de construção e peça, eu quero uma tinta da Quali Vinil. Pode chegar no tom que você quiser. E os nossos estúdios estão assim mais alegres também, mais felizes, porque temos tintas da Quali Vinil aqui. E que qualidade, gente! Que transformação! Inspira a gente até para criar mais, né? E essa é a nossa dica. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Essa é a nossa dica de hoje. E é gostoso uma decoração, né, gente? Fala sério. Vamos voltar a falar de oração de súplica. Léo Campanha, agora vamos falar de uma coisa. Aham. Você falou antes, eu fiquei pensando assim, a gente suplica e mudanças acontecem, né? Acontecem. E quais são as mudanças que acontecem quando a gente suplica para o Senhor? Algumas mudanças podem acontecer, né? A gente precisa entender que é muito difícil, e eu creio que é indevido, a gente muitas vezes querer definir tudo o que acontece, porque é como se a gente colocasse Deus dentro de uma caixa, que só dessa maneira ele pode agir, Já né? pensou? Então, o que coisas podem acontecer a partir de um tipo de oração de súplica, né? Sendo um pedido sincero, uma necessidade real, eu não tenho dúvidas de que Deus atenderá, Uhum. E né? que também tem a ver com a promessa dele. A gente falou das promessas aqui, isso era uma coisa que eu queria falar antes, né? Que tem a ver, a gente conhecendo as promessas, conhecendo, né? A gente conhece Deus e sabe que está pedindo dentro da Ex- vontade dele, né? Exato, né? Então tem coisas que nós vamos pedir e essas coisas acontecerão, né? A maneira soberana como Deus escolheu que essas coisas ocorressem, a oração. E eu vejo que uma das coisas bastante importantes é a maneira como Deus trabalhará em nós, Isso. tá? Então Que coisa linda. a gente olha para a oração e oração, a gente dentro da nossa teologia, a gente enxerga a oração como um meio de graça. O que é um meio de graça? É um meio pelo qual Deus derrama de maneira especial a sua graça na vida do crente. Nossa, que lindo isso. Então isso acontece em algumas coisas, né? Batismo, Santa Ceia. A Santa Ceia não é só um lembrete, não é só uma rememoração, uma comemoração de algo importante, que foi a morte de Cristo, mas é também um momento em que Deus nos alimenta espiritualmente, né? Por isso que a Então Santa há Ceia é poder importante. nisso, Por né? isso, De por isso que a Deus Santa Ceia é atuar. importante e por isso que quando a gente ficou o período da pandemia sem poder tomar a Santa Ceia, muitas pessoas sentiram falta. Eu senti falta. Por quê? Porque Deus nos alimenta espiritualmente. Aí depois a gente a oração é uma maneira como Deus derrama a sua graça de forma especial na vida do crente. Então, quando nós oramos, Deus derrama da sua graça e nós somos transformados. Então, inclusive, muitas vezes eu vou pedir algo, pela oração Deus vai transformar meu coração e eu vou, inclusive, às vezes, deixar de desejar determinadas coisas. Olha que bem. Eu vou deixar, em alguns momentos, eu vou deixar de pedir algumas coisas, passarei a pedir outras e continuarei pedindo algumas. Né? Então, eu vejo que essas são algumas possibilidades. Né? A certeza é que Deus sempre responderá. Não necessariamente da maneira como a gente quer, mas Ele sempre responderá.
É verdade, é verdade. Ô, Léo, você falou uma coisa interessante, que eu estava tão desejosa de tomar a Santa Ceia e me deu uma vontade, eu acho que a minha alma estava precisando, sabe? Que você estava precisando. E aí, domingo, e tinha acabado as inscrições, aí eu entrei em contato com o pessoal, falei, não tem lista de desistência? Não tem, Lídia, não adianta, É, fechou, na encerrou. fase vermelha tá Aí eu vim complicado. para a EBD, né, e fiquei aqui. E aí falou de descontentamento, né? Fiquei por aqui, mas Deus é tão bom, gente. É muito bonito isso. Que aí eu encontrei uma amiga e ela falou: ai, tenho do meu marido, que ele não veio, você quer? Eu falei: nossa, como ele agrada, como ele deseja que a gente participe disso, né? Ele arranja um meio também, né? Olha que coisa linda. Fiquei tão É, feliz. Deus sabe, com certeza Deus sabe o que ele faz, Meu né? Deus do céu. E você estava falando antes da oração, eu queria lembrar que a gente falou das promessas em fevereiro. Você falou que a oração é um meio pelo qual Deus derrama graça sobre a nossa vida. Olha que lindo, guardei já aqui. E eu vi uma frase do C.S. Ryle, falei certo? É o JC, né? O JC Ryle. J.C. Ryle, que ele fala que as promessas são um meio pelas quais Deus se agrada de se aproximar da alma do homem. Olha como Deus tem esse relacionamento, oração, promessa, como É. isso é bonito, né, Léo? E isso a gente vê um movimento claro, né, da graça divina. E eu não sei como as pessoas não conseguem entender a salvação pela graça, porque é Deus vindo em nossa direção. Pois é. Né? Veja, o movimento de Deus querer agradar aqueles que normalmente o desagradam, né? É algo que para nós é contraintuitivo. É, ele dá a promessa para a gente ter esperança, para a gente acreditar, e depois dá a oração para a gente se achegar a ele, para a gente ter relacionamento, e depois dá a resposta para ver o que ele está fazendo e nos prova com os atos feitos dele, né? Gente, é muito amor, é É, muito amor. Que isso, Léo. E vem cá, você quer falar alguma coisa aí? pode falar, tô com a Bíblia aberta Ah, aqui. tá. Então, se vier um versículo aí, você fala. Mas eu queria te perguntar, Léo, o que que a gente deve lembrar quando a gente quer algo muito, quando a gente quer muito alguma coisa, assim, e a gente vai suplicar a Deus e a gente não tem resposta. Tá. Eu diria que nós temos a resposta. Só que nós tendemos a ser tão egoístas que a questão é, eu não tenho a resposta do jeito que eu quero. É, Então, Deus nunca deixa uma oração sem resposta. nunca. Então, eu brincava com os jovens, né? Eu fiz algumas orações na minha vida e essas orações foram respondidas de maneira que a minha vida foi colocada de cabeça para baixo. Ah, eu também. Então, Muitas muitas das vezes. vezes que eu orei a Deus, clamando para que eu tivesse contentamento na minha vida, para que eu fizesse aquilo para o qual Ele havia me criado, aí eu deixei de ser bancário e virei pastor. Eu deixei de ser atriz e virei Apresentadora da apresentadora, IPPTV. graças, mas demorou um tempo aí. É, Foi muita cajadada. e então, eu brinco com os jovens, ore a Deus, mas cuidado com o que você ora, porque Ele te responde. E o ponto é, nem sempre é do jeito que você quer. Então, não... E eu acrescentaria, graças a Deus que ele não respondeu muitas das minhas orações. E aí, pegando a sua pergunta, como eu falei que não dá para a gente colocar Deus dentro de uma caixinha, É. então, Deus com certeza nos responde. Algumas vezes não é da maneira como a gente quer, e outras vezes não é no tempo que a gente quer. É. Porque aí a gente tem umas coisas muito doidas, né? A gente quer mandar em Deus. É. Então eu quero falar pro Deus Todo-Poderoso, que é sábio, santo, perfeito, que eu sei a hora melhor do que ele para que as coisas aconteçam na minha vida. A gente ousa. Tadinho Tem hora do que a Léo. nossa ousadia é burra, É. né? Porque no começo do programa você falou assim, não, porque parece ousada essa oração de Davi, né? E o autor aos Hebreus vai dizer que nós podemos nos achegar com ousadia diante do trono por conta de Cristo. Ai, meu Deus, ele é nosso Então a herói. gente pode de fato entrar com ousadia. Tá. Mas ousadia aqui, Com temor, respeito. não confunda Honra. com que bando de herege faz por hoje aí que achar que é da ordem de Deus. Isso não é ousadia. É. Né? Isso é heresia mesmo. Isso. Mas, então nós podemos nos achegar com ousadia. Deus com certeza nos responderá. Não necessariamente do jeito que a gente quer e não necessariamente no tempo que a gente quer. Ele vai responder da maneira certa, no tempo certo. Né? Então, a gente tem até os termos bíblicos lá, né? Não é no Cronos a ideia de tempo cronológico, mas é no Kairos, o tempo certo determinado por ele, né? Então, Deus é perfeito, ele de fato responde a nossa oração. Com sim, não ou espera, né? Dizem. Pode ser uma forma de Pode ser pensar. uma forma de pensar, né? E também aquela questão que vale tanto a pena esperar, né? Porque
Tendo certeza e confiando nisso, tem um autor que fala que é mais fácil obedecer do que confiar, mas eu queria falar nesse confiar nessas coisas que Deus vai fazer e os planos dele são muito maiores e melhores que o da gente, vale a pena esperar e confiar, né, Léo, quando a gente faz uma oração e não desistir de orar também, né? É, eu diria, de uma maneira mais precisa, o que você colocou Por favor. os planos dele são perfeitos. São É que não são melhores. Não são só melhores. Verdade, Eles são muito perfeitos, bem, né? obrigada. Eles são perfeitos. Então, existe uma dificuldade nossa em confiar nisso. É, muito. Por quê? Porque a gente quer ter a falsa sensação de que nós estamos no O controle das poder, coisas. controle. Ah, meu Mas Deus. é a falsa Fala, sensação. Deus. É a falsa sensação. Ô, Léo, vou ler os comentários aqui, que tem muitas pessoas participando. Estou muito feliz com a participação de vocês hoje, viu, gente? É aqui, vamos ver onde eu parei. A Soraya de Fonso, bom dia, paz, irmãos. A Daiane Grande Martins. Soraya. Você Foi conhece? minha aluna no EBD já, que era membro da nossa igreja. Olha, a Ivonete está falando de Telemaco, Borba, Paraná, a Nininha de Sumé, Paraíba, a Ana Carolina de Belém do Pará, o Wellington Júnior do Rio de Janeiro, a Liliane de Prado, Bahia, a Denilda Ramos falou, graça e paz, Lídia, bom dia, pastor Léo, maravilhoso, consigo aprender com a pessoa dele, eu amei a escola de domingo, falou de contentamento, olha, Denilda falou, que assistiu. A Wanda falou, choro muito na oração de súplica, de arrependimento e de intercessão. Posso estar orando onde for, mesmo na IPB. Josefina, que Deus tenha misericórdia do Brasil e das cantoras gospels que estão adorando umas às outras, em vez de adorar nosso Deus. Tem tanta coisa aí, né? A Josiane falou, bom dia, querida Lídia e reverendo Léo, ligadinha na IPP. Josiane de Roma, já virei amiga da Josiane, você também? A Josiane, ela falou que vai me receber quando eu for para Itália. Ela falou que Olha, tem eu uma vaga lá para mim e para também, minha a gente esposa. vai. Ela falou também, que bênção. O Elcio falou, amém, louvado seja Deus, cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Acho que foi aquela parte que você falou, né? A Denilda falou, Lídia, consigo entender quando ele ensina que é bênção. A Ruth Sobrinho também, Ruth estava com saudade de você. Na oração de Jesus havia emoção e muita dor. Olha que forte isso, né? A Delva falou, pastor Léo, tenho uma dúvida sobre essa frase muito usada hoje. A oração move o coração de Deus. Daqui a pouco eu leio os outros, vamos falar sobre isso daí. Tá, essa ideia da oração move o coração de Deus muitas vezes está associada com aquilo que a gente acabou de falar, de que como se a oração tivesse poder para mudar a vontade de Deus. Né? E a gente sabe que isso não é verdade. Né? A gente sabe que isso não é verdade. Boa. O que com certeza, né, se a gente gosta, isso é um problema do nosso tempo, a gente quer romantizar demais a pessoa de Deus. Então move o coração e tudo mais, né? A gente tem essa ideia de um amor bastante romântico, né? O que a gente sabe, com certeza, é que Deus ama os seus filhos de maneira perfeita, que Deus cuida dos seus filhos de maneira perfeita, que Deus ouve os seus filhos de maneira perfeita. Então o coração dele não precisa estar movido a mim, não precisa ser movido, ele já está. Né? Deus é perfeito, ele sabe. É pai, ele ama a gente mais do que nosso pai, nossa mãe, mais que qualquer pessoa, no ser no então, mundo. São muitas das vezes frases que são ditas dentro de um contexto que tem boa intenção. Sim. Né? As pessoas não necessariamente pensam, entendem completamente a teologia que está por trás de uma frase dessa, né? Das consequências de uma frase dessa. Mas, com certeza, o coração de Deus já está movido a nós. Graças a Deus, né? Que bênção, é muito bom. Obrigado pela resposta, Delva, gostei da resposta. Obrigado pela pergunta também. A Soraya, que o Léo já falou, que foi professora da IBD aqui. O José Edu, bom dia, a paz do Senhor. Está falando de Sorocaba e falou que está uma bênção a programação. Olha que bom, gente. A Irania, paz do Senhor, amados, que bênção. Rogério Valadares está sempre com a gente também, né? É bom demais ouvir a palavra do Senhor. José Edu falou bênção. É bom a gente aprender mais da palavra de Deus. Também Jamair, Paulo... vocês têm o livro A Religião do Cérebro? Jamair, manda um e-mail, manda um WhatsApp para o telefone da comunicação 011 98149 8444 que a gente te direciona lá. Agora tem editor Hebron, talvez seja uma sugestão até para pedir, né? E aí a gente responde você lá. Rogério Valadares falou, esse pastor Léo Campanha tem muito futuro na IP Pinheiros. Erivelto também, a Lena, o Jamair, a Roseli, o Cristiano.
A Cristiano Godoy está falando de Guaratuba, Paraná. Rose, de Rio Claro, São Paulo. O Souza Rego, de Uberlândia. Muitas coisas importantes para aprender, a Rose falou. É isso aí, gente. É muito gostoso ter a companhia de vocês. Obrigado pelos comentários. E, Léo, é muito bom falar sobre isso. Eu falaria muito mais. A gente já falou de falar talvez de contentamento, egoísmo, aí programas para frente, né? Também manda aqui o que você gostaria de ouvir aqui no Manhã EPP, que a gente fala sobre isso. Léo, para finalizar, se tem alguma coisa que eu não falei que você acha importante, e também queria pedir para você deixar uma mensagem de esperança hoje para as pessoas orarem, suplicarem, agradecerem, pedirem, mas principalmente com relação à oração de súplica. Tá. Eu quero compartilhar com vocês um salmo que eu gosto muito, que ele fala sobre a confiança em Deus diante da adversidade, né? Uhum. Então, Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Era uma tentativa real de um golpe monárquico, né? Absalão estava tentando tomar à força a monarquia do seu pai. E o desejo de Absalão era matar o próprio pai, né? Então, Davi foge para não ter que matar o seu filho, para não ter que brigar com o seu filho. E nessa fuga, ele escreve esse salmo, né? Então, é um salmo muito bonito, enfim, dá para fazer uma bela de uma pregação em cima disso. Mas no verso 4, ele diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Nossa. Então, um dos motivos pelos quais nós devemos orar, além do fato de Deus ter ordenado, é porque ele nos ouve. E não apenas nos ouve, ele também responde. Então, o meu convite a vocês é que vocês, na sua vida prática, na sua vida cristã diária, que vocês busquem exercitar a oração de súplica, né? Não existe um formato adequado, não existe essa ideia de somente quando eu estiver trancado, nada disso. Muitas vezes a gente vai ter que fazer uma oração de súplica no meio do trânsito. Muitas vezes a gente vai ter que fazer uma oração de súplica no meio do nosso trabalho. Muitas vezes a gente vai fazer oração de súplica em situações adversas e totalmente diversas. Adversas e diversas. E a ideia é que Deus está pronto a nos ouvir quando nós nos derramamos diante dele, e a gente pode ter certeza que ele tanto nos ouve quanto ele nos responde. No tempo certo, da maneira perfeita, ele sabe como trabalhar em nós, como cuidar do nosso coração, de quem nós somos, e sempre visando o fim, né, que é nos conformar à imagem de Cristo. Então busque, né, exercer isso na sua vida diária. Isso com certeza fará uma grande diferença na sua vida como cristão. Não tenho dúvidas que isso te aproximará mais de Deus, e as pessoas perceberão essas mudanças na sua vida. Amém, 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 amém. Vou começar por nós, né? A gente faz o programa aqui, fica só meditando. Muito bom, Léo. Obrigada mesmo por você aceitar nosso convite, de estar aqui falando desse tema tão importante, né? Obrigada. Fui muito edificada e eu espero que você também tenha sido. E nossa gratidão do Manhã EPP, da EPP TV, por você estar sempre aí colaborando conosco e sendo usado por Deus. Tamo junto, né? A gente trabalha junto, é o mesmo reino. Então, sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigada, Léo. Deus te abençoe e continue. Amém a todos nós. Amém, amém. Te usando. Amém. Muito bom, gente. Muito bom. E agora vamos chamar a Tainá, né? Que teve o lançamento da Editora Hebron. Foi uma bênção aí, né? Vamos ver as informações que a Tainá Félix trouxe pra gente. Fala aí, Tainá. Considerando que Deus é dono de tudo e que somos os seus mordomos, devemos usar os nossos bens para cumprir o propósito de Deus. O ato de dar é um lembrete vívido de que nossa vida gira em torno de Deus, não de nós mesmos. Identifico na palavra de Deus 3 áreas ou propósitos prioritários. E para você saber quais são esses propósitos prioritários, eu convido você a ler este livro, Generosidade, o segredo da plena felicidade. Eu sei que todos nós temos o anseio de adquirir, de saber onde conseguir essa felicidade plena. Esse livro pode ser um pedaço, um pouquinho, ou início de uma caminhada no qual você é convidado a participar. O autor, o nosso reverendo Arival Dias Casimiro.
Agora nós vamos conversar com uma família que acabou de adquirir um livro do nosso reverendo Arival, Generosidade. Patrícia, o que você espera encontrar nessa leitura? Ainda mais amor, né? Mais da palavra de Deus, de Jesus, né? Nos incentivando a compartilhar com o próximo aquilo que ele nos dá em abundância. Que a verdade é essa, ele nos dá sempre muito mais do que nós precisamos. E eu acho que a palavra é essa, compartilhar, ser generoso. E a gente sempre precisa de um incentivo, né? De mostrar como que isso funciona na prática na nossa vida, né? Edson, fala um pouquinho pra gente dessa experiência de vocês estarem todos em família, buscando mais conhecimento, buscando estar pautados, fortalecidos na palavra do Senhor em um momento tão difícil no qual nós vivemos. É justamente o que tem nos feito fortalecidos e bem é estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. E justamente o ponto-chave, né, que veio de encontro hoje, até para esse dia, que é o que acho que se fala muito em Coríntios, que é o amor, e o amor se traduz em generosidade. E é isso que está dando força para que a gente, sabe, tenha esperança para que os dias melhores venham para todo mundo. E Ana Clara, Maria Clara, me perdoe. Fala comigo um pouquinho, como é que é? Você vai ler esse livro em um dia, é isso? Qual que é a previsão? Eu sou meio lerda, então eu não garanto, mas ler eu vou. Porque o homem, ele é soberbo por natureza e às vezes a gente esquece da lição de criança que nossos pais, inclusive no Natal, né? Eles ensinam pra gente que dar é melhor que receber. Então, esse livro é uma tentativa de tirar o natural do homem, que é soberbo, e o querer tudo pra ele. Porque querer pra você não é um problema. Você tem que também saber dar pro outro. O equilíbrio. Obrigada por compartilhar com a gente, por estar aqui. Então, família, uma boa leitura para todos vocês. Que Deus abençoe. Conta pra gente da importância que é da Editora Hebron aqui para somar nos trabalhos da igreja. Para nós, a Editora Hebron vai ser um braço fundamental aqui para a igreja, né? Para a evangelização, para o nosso trabalho missionário, para alcançar pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, para aquelas que estão afastadas também de Deus. E acho que uma grande oportunidade também, né? Nesse caso aqui específico, hoje eu estou levando um livro que é um alto presente para mim, para que eu também possa trabalhar a generosidade na minha vida, mas também para que eu possa também presentear outras pessoas, para que elas também possam ser alcançadas pelo Evangelho e que também possamos manifestar Jesus em nossas vidas, sendo generosos, manifestando os frutos do Espírito na nossa vida. Obrigada. Nada, imagina. Agora nós vamos conversar com o reverendo Arival Dias Casimiro e autor dessa obra, Generosidade. Esse livro que é um tema tão presente na palavra de Deus, tão presente e necessário na nossa vida. Fala um pouquinho pra gente, reverendo, como foi a criação e desenvolvimento dessa obra? Veja bem, generosidade não é uma teoria, né? Generosidade é um hábito, é uma prática. E essa prática está inspirada no próprio Deus. Ele é o Pai de toda a generosidade. E nós, como cristãos, que devemos imitar os nossos pais, né? Como filhos, bons filhos, nós temos que praticar a generosidade. A nossa igreja, ela tem essa visão já há mais de 20 anos. E agora, nessa pandemia, nós experimentamos muito disso, né? As pessoas estão carentes mesmo, de atos generosos, de uma palavra de conforto, de esperança. Então, eu creio que esse livro, ele brotou, foi uma prática que a gente tentou escrever, teorizar, né? Ele é um livro que está totalmente embasado na Escritura Sagrada, né? Nos textos bíblicos. O nosso propósito também é criar uma rede de pessoas generosas, né? O propósito do livro é motivar igrejas e pessoas a praticarem a generosidade. Então, Jesus diz lá, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, há uma coisa muito especial que a gente experimenta na vida quando a gente pratica a generosidade, né? Então,
é um prazer, é uma alegria indizível, né? Só experimenta quem pratica, tá bom? Pastor, além do lançamento do livro hoje, nós temos a inauguração da editora Hebron. Fala um pouquinho sobre esse novo projeto, essa nova fase que nós estamos vivendo aqui na igreja. A editora Hebron, ela vem para resolver, né, um problema que nós temos contábil, com a livraria. E a ideia é não somente a editora, mas ter uma loja virtual vendendo livros de várias editoras, bíblias, etc. E, se Deus permitir, né, de acordo com os recursos que foram entrando, nós vamos publicando obras dentro dessa visão, né? A editora Livraria Hebron, ela nasce como uma editora missionária. Ela é uma associação sem fins lucrativos. Todo o recurso que for recolhido dentro da editora, na venda dos livros, todo o lucro vai para a obra missionária, né? E uma coisa boa também é que, através dessa associação que tem a editora, nós estamos fazendo uma parceria com a Universidade Mackenzie para nós termos o polo de EAD aqui, com diversos cursos universitários e também cursos de pós-graduação lato sensu. Então, tudo isso vai ser por essa editora. Pastor, e que Deus abençoe a vida de todos que adquirirem essa obra e que abençoe muito a sua vida para que continue, né, trazendo mais obras como essa para nós. Tá bom, muito obrigado. É uma simples colaboração aí com o pastor, e a gente vive o dia a dia da igreja. Tá bom? Obrigado. E para você que não conseguiu estar presente, calma. Tem uma alternativa aí para você poder adquirir o seu livro. Você pode acessar o site editorebron.com.br. Lá você também vai encontrar outros livros, mas eu aconselho você começar com Generosidade do Reverendo Arival Dias Casemiro. Calma, você também pode adquirir esse material aqui na livraria da Editora Hebron. Tainá Félix para o Manhã IPP. Que alegria essa editora, mais um instrumento aí nas mãos do Senhor para que a palavra seja espalhada. Compartilhe, acesse lá o site também, né? E já escolha seus livros, enfim. editoraebron.com.br, muito bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem a dica de livro hoje que fala sobre oração de súplica, um tema tão gostoso, foi tão bom esse programa, gente, gostei demais. Deleitando-se na oração. O meu desejo e oração é que Rivers, isso, né, um comentarista falando, Felipe Sabino de Araújo, ele falou assim, ó, o meu desejo e oração é que Rivers mostre a você o que revolucionará a sua vida de oração. Orar deve ser uma grande fonte de prazer e deleite, além de ser um mandamento. Parafraseando a frase do grande John Piper, não desperdice a sua oração. Essa é a dica de livro de hoje, Deleitando-se na Oração, do Michael Reeves. Fica aí, anota aí, compra esse livro, gente, porque aí a gente desperta tanta coisa, tanto conhecimento. Quando a gente lê um livro desses, que nem eu estou lendo sobre contentamento, desperta tantos insights assim que a gente não sabia, Deus usa. Se bem que, lembrando que o melhor livro para ler é a Bíblia, né? Mas esses livros fininhos, às vezes, de determinados assuntos, ajudam a trabalhar a gente naquelas áreas específicas da nossa vida, né? É isso aí, Deleitando-se na Oração, do Michael Reeves. E tem mais, gente, tem aniversariantes hoje. Vamos ver quem são os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão de aniversário. Vamos lá. Parabéns para o Anderson Garcia, para a Bruna Radassa, para o Gilmar Andrade, o Luca de Oliveira, a Luciana Abreu e a Paula Oliveira. Que Deus abençoe muito, que seja um dia de agradecimento, né? De oração, pode ser de súplica também, né? Dependendo do que você estiver passando. Mas ore ao Senhor, agradeça por esse ano que passou, esse ano que está vindo, por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele fará, por quem Ele é, né? E que seja uma bênção esse ano novo e todos que virão na sua vida, e isso que seja uma crescente para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é para você que eu falei os nomes e para você que está em casa também, que eu não falei, que está de aniversário hoje. Que Deus abençoe muito. Hoje, dia 9 de março de 2021. Lembrando, gente, cuide-se, fique em casa, a pandemia está aí, né? Vamos cuidar
para que esse vírus seja amenizado logo, assim. Então vamos fazer cada um a nossa parte, usando máscara, passando gel, ficando em casa, tá bom? Um gesto de amor ao próximo também. Fico por aqui, amanhã estarei de volta falando de mais um tipo de oração e eu vou esperar por você, que essa companhia maravilhosa, abençoada, que Deus uniu. Que Deus abençoe e até amanhã.